Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero de verdade que você esteja sendo abençoado por Deus através desses vídeos. Aproveitando essa oportunidade, já quero falar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, assim todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você será avisado, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 127. Então diz assim, eu estou com a minha Bíblia, já aproveita e pega a sua aí e vamos meditar na palavra de Deus, porque ela é vida para a nossa vida, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Salmos 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É interessante que o salmista ele começa aqui dizendo algumas coisas muito interessantes. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Será que o que nós estamos edificando e construindo, o Senhor também está empenhado em fazer isso? Ou será que nós estamos trabalhando em algo que não está sendo do agrado de Deus? E ele segue, se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta apenas nós termos a direção e a visão da terra. Nós precisamos dessa revelação do Senhor. Nós não podemos apenas viver debaixo de uma revelação humana, mas nós precisamos também contar com a revelação de Deus. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Isso aqui não é um vale night para você não fazer absolutamente nada. Não, é o Senhor nos mostrando que não vale a pena você fazer grandes coisas ou se esforçar demais com o seu braço, achando que é a sua força que vai conquistar. Mas o Senhor, Ele vai acrescentando e dando graça, mesmo quando estamos dormindo. Então, existem coisas que nós vamos fazer que diz respeito a gente fazer, mas existem coisas que é o Senhor que acrescenta, e é isso que nós precisamos entender ao longo do tempo. Não é a força do nosso braço, nós devemos e podemos fazer a nossa parte, mas nós não podemos contar 100% com ela. É muito bom poder contar com a bondade do Senhor também nos ajudando. Aqui ele também fala que os filhos são presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Lembrando, os filhos são do Senhor, não são meus, não são seus, não são nossos, são do Senhor. Os filhos aqui para nós na terra, nós somos apenas como tutores, como responsáveis por eles diante do Senhor, mas os filhos não são nossos, nós não somos donos dos nossos filhos. Os nossos filhos têm dono, né? Então, a nossa responsabilidade é guiá-los, é ensiná-los, é orientá-los, é discipulá-los, discipliná-los, mas sempre mostrando o alvo principal, que é o coração de Deus, né? Que é obedecer ao Senhor, não na perspectiva de que somos perfeitos, mas também que estamos em um processo de transformação e de cura, um processo também de sermos transformados pelo Senhor, mas na responsabilidade de tutores, né? Então, o Senhor nos confiou filhos, né? O Senhor nos confiou muito quando nos entregou os filhos, né? Então, vale isso para nós nos dias de hoje, quando Ele nos entrega um casamento,
Ele entrega para nós uma responsabilidade. Quando Ele nos entrega a nossa própria vida, Ele entrega também para nós uma responsabilidade. Quando Ele nos entrega filhos, Ele nos entrega uma responsabilidade. Quando um dia daremos conta de tudo isso diante do Senhor. Então nós precisamos fazer isso com mais zelo e mais cuidado, porque hoje as pessoas querem ter filhos, mas não querem ser pais. E nós precisamos entender que somos tutores, mas que existe uma responsabilidade aí que muitas vezes nós não percebemos. E nós não podemos negar essa atribuição que o Senhor nos tem. Então, confiar que o Senhor vai nos ajudar em todo o processo é uma coisa é algo muito importante, mas nós não devemos negligenciar ou fingir que não é com a gente. Segue o versículo número 4, que os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Que os nossos filhos possam de fato acertar o alvo do seu propósito, de viver o propósito que Deus tem para a vida deles. E qual é o propósito? É Deus, é viver aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos ensina, que é a palavra de Deus. É fácil? Não falei que é fácil. Eu falei que o Senhor nos dará graça. O Senhor... falei que é fácil? Não falei que é fácil. O papo aqui é que nós temos essa responsabilidade e que o Senhor confiou a nós, da mesma forma que um dia Ele confiou os discípulos de Jesus, Ele também confiou filhos à nossa família. E nós precisamos ajudar, alinhar os nossos filhos como tutores responsáveis que somos. Versículo 5, ou deveríamos ser, Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Então o Senhor ele fala, feliz o homem, é um bem-aventurado, Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Os filhos são bênção. Você não consegue olhar para os seus filhos e ver que eles são bênção do Senhor. A sua visão sobre os seus filhos está deturpada. Você precisa vê-los da forma que o Senhor os vê e não como a situação, as circunstâncias ao seu redor apresenta seus filhos, tá bom? Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então os filhos eles estão aqui também para trazer para nós essa nova força, esse novo vigor, sobre a vida dos pais, que quando eles são pequenininhos às vezes dá um trabalho para a gente, mas quando crescem eles se tornam homens e mulheres cheios da presença do Senhor, porque nós também nos encarregamos de revelar Jesus dia após dia para eles. Nós estamos falando de filhos perfeitos? Não. Nós não estamos falando de filhos perfeitos. Os filhos erram, os filhos falham, da mesma forma que um dia você também falhou, da mesma forma que um dia eu também falhei. Porém, o Senhor nos dá a graça, porque Ele também nos alcançou através da sua graça. Então, se a graça nos alcançou, alcançará também os nossos filhos no dia em que eles errarem, no dia em que eles falharem. Os filhos não são perfeitos. Não existe filho perfeito. É filho de crente, filho perfeito? Não é filho perfeito. Fulano de tal é perfeito? Também não é perfeito. Perfeito só tem um, Deus. Jesus é perfeito, Ele sim. Nele não havia mancha nenhuma, nenhum erro, nenhuma falha. Mas nós precisamos entender que nós precisamos também olhar para os nossos filhos da mesma forma que Jesus um dia olhou para nós. Nos deu uma nova chance, nos deu uma nova oportunidade, trocou as nossas vestes, mudou a nossa perspectiva, nos revelou um novo caminho, e é assim que nós devemos olhar também para os nossos filhos. Eu espero que você consiga olhar para os seus filhos da mesma forma que o Senhor os vê. Eu espero que você consiga ver neles aquilo que a graça do Senhor já viu em você um dia e também ver neles. Nós possamos ver então a nossa família, os nossos filhos como o Senhor vê, a nossa própria vida, não na perspectiva daquilo que nós vemos, mas na perspectiva daquilo que o Senhor vê. Eu espero de verdade que o Espírito Santo tenha falado do seu coração. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, assim todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você será avisado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, gente.